Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria Imaculada, gente! Que bom poder estar aqui com vocês, mais uma terça-feira. E eu quero saber se vocês gostaram do nosso programa de ontem, especial 120 anos de Campo Grande. Foi um programa preparado com muito amor, com muito carinho pela nossa equipe de produção aqui da TV Imaculada. Fizemos, claro, né? Poderíamos ter feito um programa maior para vocês, mas fizemos aquilo que nós achamos que nosso coração mandou e fizemos com muito capricho e com muito amor. Eu, modéstia à parte, fiquei muito feliz com o resultado e acho que nós pudemos, né, no dia de ontem, homenagear a nossa linda Morena, que, como eu disse no final do programa, acolheu Campo Grande, acolheu a TV e a Rádio Imaculada Conceição, a gente fez morada, né? E aqui nós temos a possibilidade de semear as sementes da Boa Nova, de evangelizar, de trazer verdades. E é uma verdade que não é nossa, é a verdade do Evangelho. Então, que bom, gente! Campo Grande, parabéns mais uma vez pelos 120 anos e que nós possamos crescer muito aqui nessa capital morena, como TV, como missão, como obra evangelizadora. E hoje, dia 27 de agosto, também é dia de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Ah, mulher de fé, né, gente? Rezou até o final. Então eu quero pedir a intercessão de Santa Mônica por todas as mães, para que elas não desistam de rezar pelos seus filhos, né? Para que a gente possa, de fato, nós que somos filhos, permanecemos na fé também, seguindo o exemplo de cada uma de vocês. E hoje também começou, gente, em Belém do Pará, o Sínodo da Amazônia. Nós vamos trazer informações para vocês no Imaculada Notícias, às 17h30 com a Paloma Ortega. Vamos ficar atentos, tem acontecido tantas coisas ruins, né? Essas queimadas na Amazônia. E a gente vai trazer informação direto da fonte, onde a igreja se reúne para este Sínodo da Amazônia, tá bom? Informações, então, mais tarde, às 17h30, no programa Imaculada Notícias, nosso boletim Imaculada Notícias, com as melhores informações de Campo Grande, do Brasil e da igreja no mundo, com Paloma Ortega, tá bom? A gente espera vocês. E hoje, terça-feira, como você sabe, é dia de aconselhamento, é dia de trazermos temas espirituais. E nós vamos finalizar o mês vocacional falando de vocação, gente. Olha só, daqui a pouquinho, então, a gente vai bater um papo com o diácono Adriano da Silva Alves. Ele que é redentorista, já está aqui na TV Imaculada Conceição e daqui a pouquinho vai bater um papo com a gente. Vamos falar sobre vocação. Se você quiser participar, você sabe, 33491015, mensagem de texto no 993470532, tá bom? Quem quiser também colocar a sua intenção, colocar o pedido especial do teu coração, o telefone é o mesmo, estamos aqui para rezar por você e rezarmos com você. Por falar em rezar, vamos rezar? Vamos rezar, né? Ontem foi um dia de muita alegria, louvamos a Deus por mais um ano da cidade morena, essa cidade, essa terra que acolheu a TV e a Rádio Imaculada Conceição, que eu falo que Nossa Senhora escolheu para a TV estar aqui, né? Nós tínhamos 3 opções e saiu, né, a Conceição para Campo Grande. Alguma coisa Deus tem com isso. E evangelizar nem sempre é fácil. Aliás, o trabalho, quando a gente se assume um missionário de fato das coisas de Deus, não é fácil, mas é muito compensador. A gente trabalha muitas vezes aqui na TV Imaculada no limite, né, fazendo o que nós podemos melhor com as condições que nós temos, mas fazemos porque nós amamos, fazemos porque nós queremos evangelizar, porque nós queremos fazer bem e bonito. Porque é para você, porque é uma obra de evangelização que foi sonhada no coração de Deus, de Nossa Senhora e depois no nosso coração. E nessa tarde de terça-feira rezamos para que a gente possa prosperar como obra de evangelização. Principalmente para que aquilo que a gente fale aqui seja fecundo no coração de quem nos ouve, do coração de quem nos acompanha como TV Imaculada Conceição, como obra milícia da Imaculada, como herdeiros de São Maximiliano Maria Kolbe. E hoje, nesse programa especial em que nós vamos falar sobre vocação, que nós possamos também despertar em nosso coração a verdadeira vocação. Que nós possamos ouvir e possamos abrir o nosso coração para que ele seja terra fértil para aquilo que nós vamos dizer hoje aqui. Hoje eu quero rezar por você, por esse final de semana, esse feriado prolongado que nós tivemos aí de 3 dias. Rezar por tudo que a gente tem sonhado, que a gente tem planejado em nosso coração, para que possa coincidir com aquilo que Deus tem para nós. Pelas ansiedades do nosso coração, pelas depressões também, quantas pessoas têm passado, vivido por isso. Rezar por você que anda desanimado na fé.
Você que anda desacreditado, você que tem tentado e tem aí patinado, que o Senhor possa dar um brilho especial para os seus planos, os seus projetos. Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor conhece. E eu sei que não está longe da sua visão. Eu sei que não está longe do seu amor, da sua providência. Tudo está nas mãos de Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus age com bondade conosco. E hoje, Padre Kolbe, que é o nosso fundador, nos diz assim: a palavra divina amolece ou endurece o coração. A palavra divina amolece ou endurece o coração. São Maximiliano Maria Kolbe. E eu emendo ainda com uma frase de São Francisco de Assis, que eu gosto muito, que diz que é pra gente tomar cuidado com os nossos gestos, com aquilo que nós fazemos, porque talvez seja o único evangelho que a pessoa possa ler. Seja aquilo que a gente faça. E aí me vem o questionamento, às vezes a palavra divina sou eu, com o meu testemunho, que ando caminhando por aí, endurecendo ou amolecendo corações. Dependendo da forma com que a palavra de Deus é usada, ela pode deixar alguém restrito, alguém com o coração, como diz aqui Padre Kolbe, endurecido. Ou ela pode converter alguém, ou ela pode deixar essa pessoa derretida de amor, consumida de amor. Muitas vezes a única palavra que a pessoa tem acesso é a gente. É aquilo que a gente leva como católicos que somos. E eu sempre digo que quando a gente assume uma missão, quando a gente é católico, que participa de missa, que vai em grupo de oração, que participa de uma pastoral, de um movimento, nós temos sim que ser exemplos. Nós temos sim que ser comprometidos. Não podemos errar? Podemos errar, porque nós somos humanos. Mas nós temos a responsabilidade de sermos melhores. Às vezes nem para todo mundo, porque sempre vai ter alguém que vai criticar, né? Mas melhores para nós e para Deus. E com certeza essas pessoas vão ver aquilo que Deus quer falar para elas através de nós. Através do nosso testemunho de vida. É muito profundo quando a gente fala de testemunho de vida, porque isso insiste em nós querer e dever ser melhores. Né? E aí ser melhor implica em um monte de outras coisas, dentre elas eu me afastar de umas coisas, entre elas eu me comprometer com outras, eu perder o medo. Tem gente que tem medo de ser exemplo, né? A gente teria que ter orgulho de ser exemplo. Tem gente que tem medo de fazer, né, de ser Deus para as pessoas. E a gente tinha que ser orgulho quando alguém fala que conheceu Jesus, está perto de Jesus, que a palavra que nós dissemos foi algo que trouxe ele para perto de Deus. E aí Padre Kolbe nos diz assim, que a palavra divina amolece ou endurece o coração? Que tipo de palavra nós estamos passando para os outros? Será que eu estou lendo a palavra de Deus e estou sendo aquele ser acusador que vai lá? Ó, na palavra diz isso, você está errado. Ou eu estou vendo o erro do outro, porque a gente é possível da gente enxergar. Quando a gente conhece a palavra, a gente enxerga. Não somente o erro do outro, mas principalmente o nosso, né? Mas a gente enxerga e com amor a gente exorta. E com amor a gente aproxima. Talvez seja o momento da gente ser, né, esse exemplo para o outro. Às vezes vai ser mais difícil. Talvez você vai endurecer o coração de quem está na sua casa, na sua família, ao seu redor. Sabe aquele ditado que diz casa de ferreiro, espeto de pau? Quer dizer, né, que a gente tem a como fazer, mas ali a gente não consegue. E a palavra de Deus também fala, né, que o profeta não é bem-vindo dentro da sua casa, dentro do seu próprio território. E que às vezes para nós seja mais difícil a gente amolecer corações de quem está dentro de casa. Mas talvez também eu não tenha sido exemplo suficiente para quem está na minha casa comigo. Porque na minha casa eu sou totalmente diferente daquilo que eu sou na igreja, daquilo que eu sou na rua. Talvez eu tenha endurecido pessoas também na comunidade. Talvez também eu tenha endurecido pessoas dentro da minha casa. No final das contas, na nossa vida, o que nos leva para o céu é quantas almas nós conquistamos para Deus. Quantos corações eu amoleci. Quantos corações eu não endureci. Se eu estou endurecendo corações, tem gente saindo da igreja por minha culpa, porque às vezes tem gente que sai da igreja por causa dos outros. Ah, a culpa é dele porque ele tem que estar na igreja por causa de Deus. Não, a culpa é nossa também porque a gente tem corresponsabilidade nisso, de sermos acolhedores. Então eu tenho que avaliar também
como eu tenho sido o evangelho na vida do outro, como eu tenho sido a presença e a palavra, tem sido a pessoa de Deus para as pessoas que estão ao meu redor. Vamos pedir para que Maria seja aquela que esteja ao nosso lado, em todos os momentos, nos ensinando essa docilidade do evangelho, a ser exemplo, a ser um evangelho bom, que todo mundo pode ler através das nossas atitudes, dos nossos gestos. E assim possamos mostrar nosso catolicismo, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana para todas as pessoas. De como ela é boa, de como o rito da missa é importante, de como a Eucaristia é Jesus vivo. Talvez falte em nós essa proatividade de sermos melhores. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Muito bem, gente. Vocação também é um pouquinho dessa perseverança na fé, viu? Da gente, da nossa família, de motivar quem está em casa. Pois é. E antes de chamar meu entrevistado de hoje, quero convidar você que está em casa a participar, né? A acompanhar agora a nossa dica do dia de hoje. Para facilitar a limpeza dos queimadores do fogão, ferva-os com água, sal, vinagre, gotas de limão e saponáceo em pó. Depois, esfregue com esponja de aço. Assim, as manchas sairão mais rápido. Essa foi a nossa dica de hoje. Super dica aqui no Sempre Com Você, pra você. E agora eu convido com muito carinho aqui o diácono Adriano da Silva, redentorista. Pode vir aqui, diácono, sua bênção. Deus abençoe, Antoniela. Tudo bom? Que bom te receber, viu? Vamos Alegria estar com vocês aqui também. Pois é, gente. Padre Reginaldo tá cheio de gente nova lá. O diácono vai ser ordenado agora, dia 18 de outubro. Isso, dia 18 de outubro. Ordenado Com a graça de Deus. padre, com a graça de Deus. Que bom te receber aqui. Viu? Alegria minha, viu, de estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite para falar sobre algo tão importante e tão belo, que é a vida vocacional, a dinâmica da vocação, né? É verdade, a gente está agora, né, encerrando já o mês de agosto. E encerrando o mês de agosto, eu falei, a gente precisa falar de vocação, que a gente não falou esse ano ainda, né? E nunca é tarde, né, diácono, para falar de vocação, né? Sim, nunca é tarde. Quando a gente para e pensa sobre vocação, a gente pensa precisamente sobre a dinâmica da felicidade da vida da gente. Quando a gente busca conhecer um pouco mais sobre aquilo que Deus nos chama a viver, a gente vai descobrindo um pouquinho mais da gente mesmo, vai descobrindo um pouquinho mais da vontade divina e vai sendo um pouquinho mais feliz a partir da escolha que a gente vai fazendo na vida. É importante de descobrir a vocação justamente isso, né? Ser feliz. Eu falo, Sim. Deus fez a gente para felicidade. Se a gente está sendo muito triste, algo não está caminhando como Deus quer, né? Então a gente precisa descobrir isso. Agora, vamos definir então o que é vocação. Olha, definir vocação, eu vou começar precisamente pelo ponto que você acabou de dizer. Vocação, primeiro, está dentro da dinâmica da busca da nossa felicidade. Todos nós somos chamados por Deus. Vocação quer dizer chamado, convite. E a vocação, a expressão vocação, para nós cristãos, está dentro do chamado de Deus para aquilo que nos traz felicidade. Isso seria vocação. Vem do verbo vocare, que quer dizer chamado, que quer... É alguém que nos chama a fazer algo. Uhum. Nesse contexto, é Deus quem nos chama para fazer algo que para nós seria bom, que nos traria felicidade, nos traria alegria, nos faria felizes de fato. Eu falo assim, diferente de uma profissão, que com o tempo a gente vai caminhando, a gente vai descobrindo o que a gente quer ser, a vocação a gente já nasce com ela e a gente vai despertando ela em nós? Eu acredito que a vocação realmente já vem pelo chamado primeiro que nós temos, a vocação primeira nossa, vocação à vida. É Deus quem nos chama a viver, a cuidar da vida, a cuidar daquilo que Deus nos dá, da centelha divina, porque fomos criados à imagem e semelhança e recebemos sobre nós um hálito de vida, o Nefesh, o Espírito vivente. Essa vida que nós temos, nós somos chamados, dentro dela, a descobrir o querer de Deus. Diferente de uma vocação profissional, onde você vai percebendo os seus dons e as suas aptidões, a vocação está mais no campo da vida espiritual.
da busca de sentido para a vida, está mais nesse campo do que no campo profissional, sabe? Eu acredito que seja precisamente esse chamado de Deus para buscar a felicidade mesmo, não tenho dúvida. Agora, todo mundo tem uma vocação, né? Não existe ninguém que não tem uma vocação, né? Graças a Deus. Todo mundo veio ao mundo para cumprir uma missão. Nós cristãos acreditamos que Deus nos deu a graça da vida, nos colocou no mundo, não para viver de qualquer jeito, sem sentido, sem nada. A vocação, ela vem trazer para a gente esse rumo, sabe? Todos nascem com uma vocação, um chamado de Deus. E aí vem aquela questão que a gente pensa, mas qual seria esse chamado então? Se todos são chamados por Deus, nem todos são padres, nem todos são freiras, nem todos são casados, nem todos vivem o celibato, a vocação à vida celibatária. Que vocação é essa comum de todos nós? A vocação à comunhão com Deus. Todos nós somos comuns, no sentido vocacional, quando percebemos que somos chamados à vida com Deus. Chamados à comunhão, à santidade. Vocação de todos os cristãos. Todos nós somos chamados para isso, para viver a experiência da santidade. De Deus nós saímos e para Deus nós vamos voltar. E a qualidade da nossa volta vai ser pautada a partir da qualidade da nossa resposta. É verdade. Agora você estava falando, né, que é a vocação à vida. Essa é a primeira vocação que nós somos chamados, na vida. E a viver bem a nossa vida, né? Hoje nós estamos num mundo de contraditórios, de muitas propostas, né? E até eu rezava no começo, né, a questão da depressão e tudo mais, muitas doenças mentais, psicológicas mesmo. O que eu queria saber? Nós estamos vivendo bem essa primeira vocação? O que será que nos falta? Não estou falando só da gente cristão, não, da sociedade como um todo mesmo. O que será que nos falta para viver plenamente a vida? Porque eu sempre coloco assim, diácono, que a vida da gente, ela é um presente de Deus. Só que Deus deu para a gente administrar, né? E aí, Deus está ali e a gente, ser humano, administra. Mas Deus está ali no comando de tudo também. Então, o que será que falta para viver essa vida de forma plena? Eu acredito assim que, olhando para a nossa sociedade hoje, Antonielli, tem crescido muito no nosso meio o ativismo, que tem roubado da gente a nossa imagem. As pessoas hoje vivem no meio da sociedade sem sentido. Elas estão rodeadas de 1000 pessoas, mas ainda estão sozinhas. Eu acredito que essa vocação à vida nos chama precisamente a esse ponto. A perceber na vida da gente quem nós somos e qual que é o nosso papel em relação ao outro. Isso é cuidar da vida. Nenhum de nós nascemos para viver sozinhos. E quando a gente diz viver sozinhos, eu lembro do Inácio de Larinaga, que diz assim, que aqueles que se movem na superfície nunca vão descobrir os mistérios da profundidade. E ele define o ser humano sob 3 características. O ser humano solidão, o ser humano solitariedade e o ser humano solidariedade. Solidão, diferente do que a gente pensa, é viver sozinho. Para Inácio, solidão é a identidade pessoal de cada ser. Ninguém sente como a gente sente. Por mais que a gente diga para o outro, eu te entendo, a compreensão da dor daquela pessoa é totalmente diferente da nossa. A gente tenta compreender, mas a gente não vai conseguir viver na mesma intensidade aquela dor. Inácio define então como solidão a essência última do ser. Somos, no mundo, solidão. Porque nós saímos de Deus e há dentro de nós uma saudade eterna daquele que nos completa, o Deus da vida. Aí Inácio vai definir também como solitariedade. Dentro da espiritualidade dele, há 2 fugas. Ou você foge para fora, para o ativismo desacerbado, ou você foge para dentro, fechando-se para não se relacionar com o outro. E ele vai definir que se o ser humano vive essa experiência de fechamento, seja para fora ou para dentro, ele nunca vai responder à essência da vida dele, que é a solidariedade, a relação com o outro, a escuta do outro. Tem crescido muito a falta de sentido na vida porque as pessoas pararam de dialogar. Pararam de se perceber no mundo como filhos de Deus, pararam de perceber as suas qualidades, os seus dons e se relacionar com o outro. Quando a gente fala sobre vocação à vida, a gente fala precisamente sobre isso. A capacidade de saber que Deus me deu a graça de viver.
de ser no mundo um sinal de esperança. Não para mim mesmo, mas para o outro também. É verdade, o senhor falando isso é tão profundo, porque essa questão de eu me fechar para dentro, me fechar para fora, são os extremos que a gente não consegue equilibrar dentro da gente, né? E acredito que, se a gente não souber viver a primeira vocação que é a vida, para descobrir as outras vocações fica bem mais complicado, Sim. né? Mas nós vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, que eu preciso chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando mais sobre esse assunto. Você que está em casa, se quiser participar, já sabe, 3349-1015, 993470532. Eu e o Diácono vamos dar uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí não.